Salve, salve galera, tô aqui de volta hoje para falar para vocês de Zika. Então esse vai ser um Arauto na Torre. Estamos em março. Bom, vocês podem estar vendo esse vídeo em qualquer momento, mas eu tô gravando em março. Tá acabando o verão e felizmente a gente não teve toda a epidemia de chikungunya e Zika que estava sendo esperada para esse início de 2017. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a gente está tendo bem menos casos do que o esperado e do que a gente teve em 2016. O que obviamente é bom. A gente não sabe se foi por combate ao mosquito ou se foi por sorte, que pode ter sido, mas o fato é que a gente tem bem menos casos de dengue, zika e chikungunya no início de 2017 em relação a 2016. Mas em 2015, quando começaram a aparecer os primeiros casos de Zika e depois de um tempo, quando o Zika foi associado à microcefalia no Nordeste, surgiram vários boatos de coisas esquisitas que estavam relacionados à microcefalia. Teve um boato na internet dizendo que eram os mosquitos transgênicos que foram soltos no Nordeste para combater a dengue, que causaram microcefalia, mutação dos vírus, umas coisas esquisitas. Tem umas coisas mais absurdas ainda, dizendo que eram lotes de vacinas vencidas que causaram microcefalia no Nordeste, que o governo distribuiu porque tinha que distribuir a vacina vencida. Umas maluquices assim. O fato é que agora, em 2017, a gente já conseguiu... Teve muita gente do Brasil, principalmente, de vários outros lugares do mundo, trabalhando intensamente para tentar entender como que o Zika funciona e por que ele causa microcefalia e outras complicações. E a gente conseguiu desvendar um pouco e mostrar para vocês que a gente sabe o que acontece hoje na Zika, pelo menos a maior parte disso, e não tem nada a ver com mosquito transgênico ou com vacina vencida. O Zika foi detectado pela primeira vez em 1947, na Uganda. E ele recebeu esse nome porque foi um primata que foi capturado, e aí eles fizeram os estudos desse primata e descobriram o vírus na floresta de Zika. Tem até uma história também que eu ouvi alguém falando quando os primeiros casos de Zika apareceram no Brasil, e falaram assim, os cientistas brasileiros identificam o vírus da Zika. E aí eu ouvi alguém comentando assim, tinha que ser brasileiro mesmo para dar nome de Zika pra doença. Tá Zika, tá com Zika. É coincidência, tá? Tipo, deixa de ser cabeçudo. Não foi a gente que deu o nome dos vírus. O nome do vírus foi dado na década de 40. A primeira epidemia acontece na Nigéria, em 54, que foi a primeira vez que viram que o Zika efetivamente podia causar alguma doença. E ela fica na África esse tempo, assim, sem causar grandes coisas. Só em 2007, 60 anos depois que a doença é descoberta na África, é que ela chega no Pacífico com uma primeira grande epidemia fora da África. E aí, lá na Micronésia, onde ela aparece pela primeira vez, fora da África, com alguma intensidade, ela infecta mais ou menos 18% da população da Micronésia inteira. De 2013 a 2014, esse vírus se espalha pelo Pacífico, e aí ele infecta 11% da população da região afetada. Começa a aparecer pela primeira vez a relação entre Zika e a síndrome de Guillain-Barré, que eu vou falar para vocês um pouco mais pro final do vídeo o que acontece. Mas já naquela época, lá no Pacífico, já tinha associação dessas duas coisas. E em 2015... tem um grande surto na América Latina, principalmente no Brasil. Então se estima que você tem assim, mais ou menos 1 milhão de pessoas infectadas nesse ano na América Latina. E pela primeira vez se correlaciona a infecção com Zika com a microcefalia em recém-nascidos, feito por pesquisadores brasileiros lá em Pernambuco. Mas eu vi algumas coisas também nessa época dizendo assim, é óbvio que é alguma coisa, porque tem Zika no mundo inteiro e só no Brasil é que tem microcefalia. Então foram os mosquitos transgênicos, foram as vacinas que o governo deu, vacinas vencidas por pessoas do Nordeste. Eles fizeram, quando isso foi descoberto no Brasil, eles reviram os dados do Pacífico e também viram que existia casos de microcefalia associada ao Zika vírus no Pacífico, só que como lá a epidemia foi em menor escala, menos pessoas foram infectadas em número geral, é mais difícil de você ver esses casos, então não foi detectado. Mas depois que vocês fizeram uma retrospectiva desses casos, eles conseguiram detectar a microcefalia também no Pacífico, então não é uma coisa exclusiva do Brasil. No Brasil ficou mais fácil de ver porque a gente teve muita gente infectada, então os casos de microcefalia apareceram com mais intensidade. E em 2016 essa coisa começa a se espalhar para a América do Norte também, atingindo regiões dos Estados Unidos. Hoje a gente estima que 2 bilhões de pessoas no mundo estejam em risco de serem infectadas com o vírus da Zika. Então são as regiões onde não necessariamente você tem hoje o vírus da Zika, mas você tem vírus circulando, talvez, um pouco de pessoas infectadas e mosquitos transmissores nessas regiões. Então a faixa do mundo onde as pessoas podem ser infectadas, que você tem mosquitos transmissores, Aedes, e vírus próximo, atinge mais ou menos 2 bilhões de pessoas, aqui pouco menos que 1/3 do mundo inteiro. Vindo para o Brasil especificamente, o que a gente descobriu já?
parece que quando você faz análise genética do vírus da Zika circulante no Brasil, ele é muito mais parecido com o vírus asiático do que com o vírus africano. Então, como no vírus asiático já teve microcefalia, faz sentido ter microcefalia no Brasil, mas não ter na África, a diferença entre os tipos de vírus circulantes. E parece que, por estudos genéticos e tempo de evolução do vírus, é o vírus causado uma única introdução. Então, uma única pessoa, ou algum grupo de pessoas infectadas com o mesmo tipo de vírus, com o mesmo vírus, assim, geneticamente muito próximo ou idêntico, chegou no Brasil e começou e espalhou esse vírus no Brasil, que seria pelas análises genéticas de evolução, o tempo que se estima que teria sido entre maio e dezembro de 2013, que bate exatamente com a Copa das Confederações que precedeu a Copa do Mundo. Então, esse fluxo de pessoas, de turistas do Brasil durante a Copa das Confederações teria sido, possivelmente foi o ponto onde o Zika chegou no Brasil. Como funciona a transmissão do vírus? É basicamente transmitido por mosquitos. Então, os mosquitos que reconhecidamente transmitem a Zika os mosquitos do gênero Aedes, então o que a gente mais conhece é o Aedes aegypti, nosso velho amigo, e também o Aedes albopictus, que é menos comum aqui, mas é mais comum em outros lugares. O Aedes albopictus no Brasil está mais associado com a região de mata, mas ele também pode transmitir o vírus. Mais recentemente se encontraram vírus em outros tipos de mosquito, mas a transmissão do vírus por esse mosquito não foi comprovada. Não pode ser que o vírus tenha infectado esse mosquito quando o mosquito picou uma pessoa doente, mas não necessariamente esse mosquito seria capaz de transmitir o vírus. Então, a princípio, reconhecido, só os mosquitos do gênero Aedes são capazes de transmitir. Mas também tem outras formas de transmissão. Então já se viu que grávidas podem transmitir o Zika para o feto. Durante a amamentação também é possível, porque parece que você tem uma carga viral muito alta no leite materno, então mães amamentando poderiam transmitir o vírus para os bebês. Transfusão de sangue seria muito possível. E a transmissão sexual também, visto que se descobriu que existe uma grande carga viral no sêmen dos homens infectados. Então seria possível que o vírus fosse transmitido pelos homens durante o ato sexual, porque o sêmen teria uma carga viral muito alta e poderia infectar o parceiro. Quais são os sintomas da Zika? A Zika, por si só, se acreditava que ela era muito branda. Na Nigéria, quando teve a primeira epidemia, nas poucas infecções que a gente tinha na África, era um vírus relativamente brando, e até para a maioria das pessoas um vírus relativamente brando. Só 1 em cada 4 pessoas mostra algum tipo de sintoma, e normalmente uma doença branda. Você tem um sintoma parecido com uma gripe, e manchas pelo corpo, basicamente. Em uma semana essa doença vai embora sem maiores sequelas. O problema é basicamente duas complicações que acontecem, uma com as pessoas, com os adultos, e outra com os recém-nascidos. A com os adultos é a síndrome do Guillain-Barré. Essa síndrome é uma doença autoimune e ela atinge o sistema nervoso periférico, ou seja, os nervos fora do cérebro, só fora do sistema nervoso central. O que acontece é essa doença autoimune, ou seja, o próprio corpo atacando células suas, ataca o sistema nervoso, os nervos, e isso causa fraqueza muscular, paralisia e pode causar a morte. Quando surgiu a síndrome de Guillain-Barré, todo mundo ficou muito assustado com o vírus da Zika, a síndrome de Guillain-Barré, mas o vírus da dengue, o vírus da chikungunya também são capazes de causar síndrome de Guillain-Barré. Não é uma coisa exclusiva do Zika, se fez muito estadalado pro Zika, mas a dengue e a chikungunya também fazem isso. A gente tem dengue há anos aqui no Brasil, ninguém se preocupou muito com isso. Como eu falei para vocês, Guillain-Barré já tinha sido visto no Pacífico e depois na América, então não é uma coisa específica do Brasil. E fizeram um estudo mais recente, quando compararam pessoas que tinham a síndrome de Guillain-Barré e pessoas que não tinham. Quando eles analisaram essas pessoas que tinham Guillain-Barré, 98% delas apresentavam anticorpos contra o Zika, ou seja, eles tinham sido infectados por Zika em algum momento, e 55% das pessoas que não tinham sido infectadas. Ou seja, ter tido Zika não quer dizer que você vai desenvolver Guillain-Barré, nem todo mundo, ou seja, 50% das pessoas ali tinham tido Zika e não desenvolveram a doença, mas quase todas as pessoas que desenvolveram Guillain-Barré tinham sido infectadas por Zika. Então tem uma associação razoável entre essas duas doenças. Mas a gente não sabe qual é o mecanismo, a gente não sabe como é que o vírus causa esse tipo de síndrome, então a gente não tem nem como tentar um tratamento ou alguma coisa do gênero, porque os mecanismos pelo qual isso acontece ainda são desconhecidos. O que é mais grave no Brasil hoje é a microcefalia. A microcefalia é uma redução do desenvolvimento cerebral desses fetos durante a gravidez, ou um problema de desenvolvimento dos neurônios já formados, a conexão entre eles durante os primeiros momentos da vida. E a Zika está, no Brasil, correlacionado com isso. Um estudo clínico mostrou que 32 crianças com microcefalia, 13 delas apresentavam anticorpos contra a Zika. Quase metade dessas crianças com microcefalia tiveram Zika
ou tinham anticorpos contra a Zika, mostraram que elas foram infectadas em algum momento, ou a mãe foi infectada e o vírus atingiu o feto. Se você pega 62 crianças controle que não tem microcefalia, nenhuma delas teve Zika. Então, novamente, você tem uma associação entre Zika e microcefalia, parece caminhar juntas, não necessariamente 100% das vezes. Então, ter Zika não quer dizer que você vai desenvolver microcefalia, mas as coisas parecem estar associadas. Como eu falei para vocês, se viu primeiro no Brasil, mas depois se viu que isso também aconteceu no Pacífico, então não é uma coisa exclusivamente brasileira, é uma coisa que parece ser associada à linhagem asiática do vírus da Zika. Por que o Zika causa microcefalia? A gente não tem muita certeza ainda, mas vários estudos, incluindo muitos grupos brasileiros pesquisando o vírus da Zika, mostrou que o vírus é capaz de infectar neurônios. Então, se você faz neurônios em cultura, os chamados organoides, como se fossem cérebros em cultura, em desenvolvimento, ele é capaz de atacar e impedir o desenvolvimento desses neurônios. Ele também tem uma capacidade especial, que a gente chama de tropismo, então ele, entre aspas, gosta muito de infectar as células progenitoras de neurônios, ou seja, são células que vão gerar os neurônios naquele feto. Então, se ele ataca essas células, a criança vai ter menos neurônio, então vai ter uma massa cerebral reduzida, e isso poderia causar microcefalia a princípio. Então, a gente tem uma associação entre essas coisas, talvez um mecanismo pelo qual o Zika causa microcefalia. E a gente viu outras coisas também que acontecem, então também está associada não necessariamente a microcefalia, mas você também pode ter casos de surdez, fetos que nascem surdos, talvez por causa de um ataque do Zika aos neurônios relacionados à audição, e problemas oculares também, talvez por causa de ataque do vírus da Zika ao olho ou aos neurônios da visão. Quando eu falo de olho, então, especialmente o Zika também tem um tropismo, foi mostrado em alguns trabalhos, tem um tropismo por células da região ocular, então pode causar problemas de visão, e também se viu que ele tem um tropismo por sistema reprodutor masculino, isso em modelo. É interessante porque você vê uma carga viral muito alta no sêmen de homens infectados, o que indica que o vírus deve estar se reproduzindo no sistema reprodutor masculino, mas em modelo se mostrou que você tem uma redução da quantidade de esperma, redução dos testículos, redução da produção de hormônios sexuais masculinos. Então o Zika, pelo menos em ratos, em modelos, em roedores, ataca fortemente o sistema reprodutor masculino. Isso não foi mostrado para humanos ainda, mas é possível que isso também aconteça. Então, o que é mais grave do Zika é que a gente ainda não sabe muita coisa sobre ela. Então, o mais assustador é o que a gente ainda não descobriu o que ela faz. Então, como essa doença chegou fortemente no Brasil, chegou fortemente no mundo de modo geral, virou uma epidemia maior, tem 2 anos, basicamente, um ano e meio, alguma coisa assim, a gente sabe muito pouco. A ciência avançou muito rápido até na descoberta de coisas da Zika nesse sentido. Mas o pior do que não saber o que a Zika causa é ficar inventando um monte de baboseira para botar na internet. Então, falaram, como eu falei no início, falaram do mosquito e falaram das vacinas. Então, as vacinas eu não vou nem comentar, porque não tem o menor sentido. Assim, ninguém distribui vacina vencida. E 2, não tem nenhuma relação, mesmo que você dê uma vacina vencida para alguém, a vacina não vai funcionar. Ela não vai causar microcefalia, não tem o menor sentido. Assim, não consigo nem pensar numa possibilidade absurda disso acontecer. Os mosquitos transgênicos tinha até, pelo que eu vi assim, na internet, até uma explicação meio que tentava ser plausível, um negócio meio filme da Marvel, assim, para explicar por que o cara tem superpoderes, assim, muito torto, um pouquinho de ciência no fundo, mas por fora é só baboseira. Então a história é a seguinte: se desenvolveu um mosquito transgênico onde os machos são inférteis. Então a ideia desse projeto, que começou na USP, é você fazer um mosquito que é incapaz de se reproduzir, um mosquito macho que é incapaz de se reproduzir. Na verdade ele cruza com a fêmea, mas os ovos não são viáveis. Então qual é a ideia? Você espalha esse monte desse mosquito macho, lembrando, o macho não pica as pessoas, então ele não vai transmitir doença nenhuma. Você espalha esse montão de macho, esse monte de macho, que não é capaz de fecundar a fêmea, competem com os machos naturais que podem. Se você tem um montão de macho que é infértil, e a fêmea não consegue distinguir entre eles a princípio, ela pode escolher por acaso um ou outro. Se você tem muito mais do mosquito que não é capaz de fecundar a fêmea, ela vai acabar escolhendo esse, por acaso, é por probabilidade. Quanto mais tiver dele, mais ele vai ser escolhido. E a fêmea cruza com ele, bota os ovos, mas os ovos não nascem. Então você consegue reduzir a população do mosquito. É só isso. Ele é transgênico porque o que causa a esterilidade nele, ele ser estéril, não conseguir fecundar a fêmea, é uma modificação genética que foi feita e só. É só isso. Não tem nenhuma relação com o vírus da Zika, não tem nenhuma relação com dengue, não tem nenhuma relação com vírus nenhum. Assim, não, mas é possível que aí a inserção do gene possa ter pulado e aí ido para o vírus da Zika e modificado, não sei o que, podia até ser verdade, mas não é.
Se você pega o vírus que está lá em Pernambuco, que estava circulando, sequencia ele, não tem nenhuma mutação, nenhuma inserção de um gene de mosquito no meio dele para explicar isso. Ele é parecido com o vírus do Pacífico. E no Pacífico também se causa microcefalia. Então tá encerrado essa história do mosquito. Não divulga isso. A gente acabou de ver isso com a coisa da história da vaca louca lá. Um monte de áudio dizendo que tinha um amigo de um amigo de um amigo que comeu picanha e estava doente agora com o vírus mal da vaca louca. É feio. Se você receber esse tipo de blog ou vídeo no Facebook ou áudio, procura a fonte. Procura a fonte original. Procura para ver se saiu meio oficial. Procura em jornais, procura em revistas, procura em sites de universidade, procura alguma coisa. Se você pegar, não demora muito. Se você pegar, recebeu um áudio hoje. Se você foi você que criou o áudio falso, provavelmente isso já circulou um pouco até você receber. Pega isso, coloca palavras-chave no Google. O primeiro hit vai ser mostrando que isso é um boato. É simples. Antes de você repassar para as pessoas, faz um Google simples no seu próprio celular. Antes de você clicar lá e mandar o WhatsApp para frente no grupo da família, volta, abre o Google. Se você tiver Android, pode até dar barrinha ali direto. Você clica lá, bota assim as palavras-chave. Os primeiros hits vão dizer se o troço é verdadeiro ou não. Vai estar lá dizendo que é farsa e explicando por que é boato. E aí você interrompe a corrente e poupa as pessoas de informações falsas que causam muito mais mal do que bem, obviamente. Então é isso, galera. Isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre o vírus da Zika hoje. Se tiver mais informações mais novas, eu vou passando. Felizmente, a gente não tá tendo uma epidemia a princípio nesse ano. E o verão tá acabando, então talvez fique a epidemia vai ficar pra 2018. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo para mais pessoas poderem ver. Se inscreve no canal para receber as atualizações por e-mail. Compartilha nas redes sociais. Esse vídeo é verdade, não é mentira. Eu peguei isso com base em artigos científicos. Eu sou professor, então aqui está o meu registro, se vocês quiserem ver, tá? Eu não sou maluco. E é isso. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Um abraço.